Obrigado, senhor presidente. Reitero meus cumprimentos a todos, em especial ao meu pai, que acompanha nossos trabalhos aqui no plenário nessa noite. Ao senhor Vanderlei Varela, não o conheço pessoalmente, mas os seus olhos marejados mostram o amor que você tem por essa causa e com certeza não somente pelo seu filho, mas todos esses pais que aqui estão hoje e os que não puderam estar aqui estão sendo representados pelo senhor. Parabéns por isso. Não é por conta da visita de vocês hoje, mas o discurso de hoje, a palavra livre de hoje, seria usada exatamente para isso, né? Muito tem tomado conta, principalmente das minhas redes sociais, dos meus canais de comunicação, junto com a minha assessora e meu gabinete, essa situação que acontece dos autistas aqui no nosso município. O projeto Sou Autista é indiscutível, não vamos falar sobre a sua qualidade, né? Foi muito bem apresentada na reunião em que nós tivemos lá no gabinete do prefeito. A gente deixou isso bem claro. Mas como a vereadora Terezinha muito bem disse, eu fui um dos vereadores em que ficou com muitas dúvidas naquele momento, né? E fui indagado por isso e muitas pessoas me interpretaram mal ou levaram por um lado talvez que entenderam que seria melhor. Mas a minha preocupação fica não com relação ao projeto em si, a tudo que ele vai entregar. É muito bom, se realmente for na prática o que está na teoria, como meus nobres colegas vereadores aqui já falaram. Mas a situação que pode ser discutida no futuro próximo, realmente, como a vereadora Zuleika muito bem levantou, essa questão pedagógica que será retirada, né, dessas crianças, desses adolescentes. O AEE das escolas vai ter condições, preparo, condições físicas, recursos humanos, para que eles sejam atendidos? Será que esses professores terão capacidade de atender 3 ou 4 crianças por horário, quando hoje atendem de forma individualizada e é necessário? Então, são questões e questionamentos que a gente pode fazer no futuro próximo. Mas o que fica hoje aqui, eu quero deixar bem claro a vocês, pais e mães atípicos, e quem nos assiste também, que vão nos assistir através das redes sociais, quando nós compartilharmos essa palavra livre, é que a preocupação fica nessa transição. De que forma que isso vai acontecer? Muitas pessoas disseram assim: Diego, você não pode, durante a reunião, muitas pessoas me disseram, você não pode pensar na 104 e esquecer do restante, das outras 400 e tantas. Mas não é isso, nós não podemos deixar de pensar nas 104 que lá estão. Essa é a questão. Nós precisamos ter o nosso olhar atento. Muito se diz em sensibilidade e responsabilidade sobre o assunto. Mas a palavra que eu quero deixar aqui para vocês nessa noite é empatia. Nobres vereadores, nós precisamos ter empatia com essas famílias que lá estão. O regresso, o retrocesso que pode acontecer com essas crianças, eu não quero ser aquele que vai aprovar e pagar para ver. Eu não tenho capacidade técnica, eu não tenho capacidade específica para poder dizer, das 104 crianças, 4 podem ter retrocesso, 10, 20, mas se for uma, já vai ser perca. Imagina para esses pais, das crianças que tiveram um avanço tão grande por um longo período. Eu tenho situações que hoje eu conversei com uma mãe atípica, em que ela me contou que o seu filho, mesmo sem a terapia do fonoaudiólogo, apresentou melhoras na fala, no relacionamento. E se isso chegar a ser retirado dessa criança, essa mudança brusca, isso preocupa a todos. E nós precisamos ter os nossos olhares atentos. Seriedade e sensibilidade, sim, mas a palavra é empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar dessas crianças e desses pais, que brigam diariamente, uma briga dura, como bem disse o vereador Bogo aqui, há mais de 10 anos, talvez, nós temos uma política pública. Então a política pública tem que ser aplicada, mas nós não podemos pensar no macro sem esquecer do micro. As 104 crianças que lá estão, jovens ou adolescentes, eles precisam ser respeitados. Nós não podemos violar o direito das pessoas com transtorno do aspecto autista. Nós precisamos ter empatia nesse momento. A TAC precisa ser cumprida? Obviamente. Vai ser? Com certeza. O projeto vai ser bom? Eu vou fazer o maior esforço possível. Do que depender das minhas forças para que ele funcione, assim vai ser. Mas nós precisamos de política pública com empatia nesse momento. Quer uma parte, vereador? Todo mundo fala em TAC, né? TAC é um termo de ajustamento de conduta, onde pediu que o município tivesse o centro do autismo, justamente para garantir a política do TEA das crianças portadoras de deficiência. Só que assim, o que acontece é o seguinte, vereador Diego. No final do ano passado, o município foi condenado numa ação civil pública, através do Ministério Público, para que garantisse o atendimento das crianças com TEA
para que desafogasse o SUS, conforme a vereadora Terezinha falou. E isso foi no final do ano passado. Então nós temos dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, estamos em junho, né? Não deu tempo para achar um local, porque eu, quando fui secretário da assistência social e os caras me davam uma canetada, eu corria atrás para achar um local para poder atender, né? Ou tinha que levar uma criança para um abrigo institucional, ou algo nesse sentido. 6 meses. 6 meses. E o TAC não tem nada, o TAC do Centro do Autismo é uma coisa, ação civil pública é outra coisa, e a AMA é outra coisa. Então, não podemos misturar as coisas. Por isso que quando a Terezinha falou que tem muito ruído, que tem muita coisa que está falando, está embolando tudo e está deixando uma coisa aí que ninguém está entendendo. E eu, como vereador, tenho que também elevar o que você falou sobre a questão da rotina dessas crianças. Eu estive 4 anos na assistência, a gente sabe o que é isso. E a gente não quer, de forma alguma, que eles retrocedam. Mas obrigado pela parte, vereador Diego. Obrigado, vereador. E o que a gente precisa buscar, meus nobres colegas vereadores, nós como os representantes desses pais que aqui estão, dessas mães que aqui estão, é uma resposta do Poder Executivo. A gente precisa poder entender qual é o plano de ação dessa transição. E ele tem que ser minimamente com danos às crianças. Nós precisamos pensar nessas 104 crianças que lá estão. Nós precisamos entender qual é o plano de ação, de que forma que vai acontecer. São muitas informações desencontradas. O que chegou para mim hoje é que no dia 9 não tem mais encontros no Centro do Autismo e vai começar com o projeto Sou Autista, ou enfim, Casa do Autista, ou com terapias. A gente não sabe. Então a gente não pode fazer uma ruptura brusca nesse atendimento. Tem crianças em que os pais estão desesperados porque são crianças pequenas e que eles não conseguem identificar ainda essa mudança. Agora não vai ter mais a AMA, agora não vai ter mais o atendimento. Como essa criança vai entender? O simples fato dessa criança, às vezes 2 vezes, 3 vezes na semana, embarcar numa Tupic para ir no Centro do Autismo, para ela a palavra que eu vou usar não é um fado, mas traz um refrigério para ela, traz uma segurança. Traz uma evolução para ela que é constantemente conseguida dia após dia. Se existisse um padrão hoje para que a gente pudesse dizer, funciona assim, com certeza a AMA teria feito, política pública já tinha feito. Mas cada criança, os pais vão conhecendo dia após dia. Uma criança que está acostumada 2, 3 vezes a embarcar na Tupic para ir no Centro do Autismo, no contraturno escolar, mesmo que tenha a questão pedagógica, que muitos entendem que pode ser feito no AE, mas é isso que está tendo resultado. Então nós precisamos ter um olhar com empatia. A questão da audiência pública tem total meu apoio e é necessário ser feito isso, porque essas divergências de informações deixam os vereadores, não só eu, mas todos vocês, em maus lençóis. Porque uns pais perguntam, eu entendo de uma forma, outro vereador entende de outra e dá conflito nas informações. Precisamos de uma audiência pública com todos os responsáveis para que todo mundo opine e chegue num denominador comum. O fato é empatia, sensibilidade, responsabilidade e empatia. Enquanto eu estive ali pensando, uma frase eu acabei colocando aqui no papel e eu gostaria de parabenizar todos nós que fazemos políticas de forma inteligente, com um olhar cirúrgico no problema. No caso aqui, retirando as 104 crianças, tirando o atendimento pedagógico e colocando 573 crianças com terapias. Isso é política inteligente, com certeza. Mas extraordinário é quem faz política com sabedoria, que não abre mão de no caso aqui, 104 crianças, jovens ou adolescentes, entendendo que só se ganha quando o que é bom soma com o que está funcionando. Eu deixo aqui essa reflexão a todos meus nobres colegas vereadores, a todos que estão aqui na casa hoje e a todos que nos assistem. Muito obrigado, senhor presidente.